para que a palavra que Deus colocou no coração dela, ela tenha condições de transmitir aos nossos corações. Assim? Pai, em nome de Jesus, aqui é teu filho, Senhor, na responsabilidade de trazer a tua palavra. Fala conosco, Senhor, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Abençoa a família dela, tem condições dela de transmitir tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor tem colocado no coração dela. E assim, ó Deus, guarda a vida dela, guarda a família dela, Senhor, guarda a tua igreja, guarda os nossos corações, ó Deus, a nossa mente, não deixe que nada nos distraia, Deus, de ouvir a tua palavra. É isso que nós pedimos, nós já te agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimentos, Papai Senhor, amém? Oh, glória. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Marcos, capítulo 2. Glória a Deus. Marcos, capítulo de número 2, versículo de número 1. Aleluia. Aleluia. Marcos, capítulo de número 2, e versículo de número 1. Quero louvar ao Senhor por essa oportunidade. Como é bom estar na casa do Senhor. Sempre digo isso, aqui é o melhor lugar do mundo. Não existe outro lugar melhor do que a casa do Senhor. Aqui é onde a gente entra triste, sai alegre, entra com problema e volta para casa contando vitória. É nesse lugar onde o Senhor ele age, ele opera. Mas claro, vai depender do seu coração. Se tu estiveres com o coração aberto, creia que o Senhor ele pode mudar a tua história. Amém? Glória a Deus. Livro de Marcos, capítulo 2, versículo 1 diz assim: Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Diga assim: e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Fala assim: carregado por 4 homens. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram a parte da cobertura do lugar. Diga assim: removeram o telhado do lugar onde Jesus estava. E pela abertura do teto baixaram a maca em que ele estava deitado. E vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estava sentado ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo, porque esse homem fala assim: está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e disse: por que estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levanta-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levanta-se, pegue a sua maca e vá para casa. Então ele se levantou, pegou a maca, saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Amém? Você pode dizer glória a Deus, você pode dizer aleluia. Olha para quem está chorando e fala assim: irmão, Jesus está na casa. O que ele respondeu aí? Eita Jesus, glória a Deus. Nosso Jesus, ele já está aqui nesse lugar. E onde Jesus está, tem milagre, tem cura, tem libertação, tem transformação. Que essa noite nós vamos entender que a presença de Jesus nesse ambiente, ela é suficiente para mudar a nossa vida. Que a presença de Jesus no ambiente, ela é suficiente, não precisa de mais nada. Nós somos quem precisamos, né? A gente fica preocupado com quem vai vir, com quem não vai vir, preocupado com quem vai pregar, preocupado se vai ser muito bom esse culto, e às vezes nós nem percebemos que a presença mais gloriosa já se encontra nesse lugar. Jesus está na casa. E antigamente, eu estava meditando nessa palavra e percebendo, obreiros, que essa palavra, antigamente, ela causava impacto. Quando alguém dizia Jesus está na casa, era um impacto tão grande que todo mundo queria ir até aquela casa, que todos queriam chegar lá. Mas hoje você diz assim: Jesus está na casa, irmãos.
Tadinho, Camila Barros está ali, vou nem pro culto hoje, né? Gabriela Rocha vai cantar ali, eu não vou pro culto. Isadora Pompeu vai estar lá no show. Irmão, que dia, eu acho que os crentes do Ceará tudo estavam naquele show. E gritando, e quase caindo em cima da Isadora naquele palco, e postando, e eu amo ela, eu também gosto muito dela. Eu não fui porque eu estava com meu filho doente, ia chegar do hospital naquele dia, ganhei o convite para estar lá, mas eu não fui. Mas eu vi tanta gente lá, e o show dela começou 11 horas da noite. Se o culto passar para 9h31, tem gente que perde até a bênção, que sai daqui dizendo, miserável desses pregadores, que prega, porque Jesus está na casa, Michel, não é tão impactante quanto um famoso, quanto um pregador de renome, quanto qualquer outra coisa, mas essa noite eu vim dizer algo para você. Deixe Jesus ser prioridade no seu coração. Deixe essa frase causar impacto na sua vida. Não deixe que ao passar do tempo você venha adormecer nesse banco. Não deixe que ao passar do tempo você se acostume com essa presença e ela não venha causar mais impacto no seu coração. Quando a gente lê esse texto, a Bíblia vai dizer que o início do texto começa dizendo que Jesus estava em casa. E isso era suficiente, Graziela, para todo mundo querer estar naquela casa. Jesus está na casa, e é mesmo, então eu preciso estar lá também. Eu preciso ir para essa casa onde Jesus está. Mas hoje em dia, quando alguém diz, vamos lá na igreja, o que vai acontecer lá? Quem vai estar lá? Porque as pessoas, presbítero, mas elas esperam que nós falamos assim, olha, o Superman vai descer lá hoje, né? O Homem-Aranha vai estar na igreja, a Mulher Maravilha vai estar lá, aquele outro que tem um martelo vai estar lá, vai ter o Superman, o Super-Homem, o negócio lá hoje vai ser legal. Porque as pessoas, elas conseguem se impactar com qualquer apresentação, mas quando Jesus se apresenta a nós, parece que Ele não é mais nada para nós, e às vezes por isso que a tua vida está do mesmo jeito, por isso que algumas coisas na tua vida não estão andando, não estão mudando, porque a presença de Jesus para você não é mais tão importante quanto lá atrás era para algumas pessoas. Aí a pergunta, pastora Camila, é: por que não tem tantos milagres hoje? Por que nós estamos aqui hoje? Jesus está nessa casa que crê. Jesus está nessa casa, e eu não vi nenhum ruído no telhado ainda de alguém tentando, Michel, descer um paralítico. Eu não vi nem a porta tampada ainda de pessoas. Eu não vi ninguém aqui procurando espaço para estar perto dele. Eu não vi alguém se esforçando para dar o seu melhor a ele, porque está acostumado com a presença de Jesus. E quando a presença de alguém se torna muito natural, você nem se prepara mais para receber. Fulano vai lá na tua casa, é mesmo? O menino pode acabar de arrumar comida na sala, você fala, fulano já é. O sofá pode estar sujo, tu fala, mas é fulano. O banheiro pode estar daquele jeito, mas é ciclano. As roupas jogadas, tudo, você fala assim, é fulano. Mas quando uma presença é tão importante, sabe o que a gente faz? Eu vou preparar um lugar porque Jesus está aí. Eu vou me preparar para encontrar com alguém especial. É Jesus que está aqui. Deixa eu dizer algo para você. Se Jesus ainda é importante para você, comece a adorá-lo, comece a exaltá-lo. Não estamos aqui falando de qualquer pessoa, não estamos aqui apresentando a você. Tem alguém, uma pessoa que renome, não é Jesus, aquele que um dia você levantou a mão e disse que queria que ele fosse o teu Salvador, o teu Rei, o teu Senhor. É Ele que está nessa casa. E às vezes questionando, pastor Edinho, mas não tem mais milagre, não tem mais cura. O paralítico entra aqui, aleijado, e ele sai paraplégico. O cego entra cego, sai mais surdo, mais cego. Sai mudo, ele vem para cá e ao invés de receber cura, parece que recebe mais enfermidade. Mas por que isso, pastora? Porque Jesus não está sendo tão importante mais para nós. A palavra Jesus está na casa não causa mais impacto no coração do ser humano. Por que antes, Michel, era só de ouvir Jesus está em tal lugar, eu preciso ir lá. Eu preciso estar lá. E o pastor Jorge falou algo tão importante que hoje na EBD ele disse, tem gente que está acamada e daria tudo para estar no teu lugar hoje. Tem gente que está dentro de uma prisão e daria tudo para estar no teu lugar hoje, em liberdade. Tem alguém que está lá com aquele tanto de aparelho e os médicos contando os minutos, esse daqui não passa de hoje. E quem sabe no seu subconsciente ele está lá dizendo, me dê mais uma oportunidade de voltar desse coma, Senhor. Me dê mais uma oportunidade porque eu vou ser crente mesmo. Mas quando está com saúde, nós não valorizamos. Por quê, irmãos? Estamos perdendo esse amor pelo nosso Deus.
perdendo a apreciação por Jesus. Estamos perdendo, deixando Jesus, parece que Jesus não tem tanta importância mais para a igreja. Porque você consegue perceber isso quando você convida alguém para um culto e ele pergunta: quem vai pregar nesse culto? Quem vai estar lá nesse culto? E a palavra que eu quero pregar para nós hoje é: Jesus está na casa. Jesus está nesse culto. Jesus especialmente veio aqui hoje por causa de você. Porque um dia tu falou assim: Jesus, eu te amo tanto. Você um dia declarou esse amor, convidou ele para morar na tua casa. Um dia tu chorou tanto querendo ele. Um dia tu subiu o monte, desceu o monte, foi para uma vigília para buscar a presença dele. Aí hoje que ele disse: eu quero morar em você, eu quero ser o seu melhor amigo, eu quero estar contigo. Mas parece que ele não é mais tão importante para nós. E a Bíblia vai dizer que quando alguém escuta que Jesus está na casa, a Bíblia diz que agora uma multidão começa a ir para aquela casa. A Bíblia começa a mencionar que era tanta gente em Cafarnaum, naquela casa, que a Bíblia diz que a porta ela estava totalmente entupida de gente. Não estava como só o Horácio ali, né? Porque quem quiser passar aqui passa até correndo. Mas estava totalmente cheia. Não tinha como ninguém entrar, não tinha como sair, estava tampada. E a Bíblia diz que Jesus, quando estava naquela casa, que a casa agora está totalmente cheia de pessoas. Aí nós temos um texto que fala no início: e ele lhes pregava a palavra. A palavra simples, a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que transforma, era o que Jesus estava fazendo naquela casa. Olha para alguém e fala assim: o que Jesus estava fazendo era pregando a palavra. Porque quando a gente lê o texto, Elisângela, e vê esse tanto de gente, parece, né? Está tendo uma coisa muito importante ali dentro. Um morto ressuscitando, um paralítico andando. Não tinha essas coisas. Ele estava dizendo assim: olha, ele lhes pregava a palavra. E a pregação dele, presbítero, que era o suficiente para atrair multidões. Por que que hoje as pessoas, elas não são mais atraídas pela palavra pregada? Porque a palavra ela também não tem mais importância para nós. O momento da palavra não é o preferido do seu culto. O nosso maior momento do culto sempre é em louvor. Já percebeu que em vários lugares do mundo tem sempre louvorzão? Louvorzão é tantas horas de louvorzão. É tantas horas de louvorzão. Pastor, você está desmerecendo louvor? Não, eu amo louvor. Deus habita no meio dos louvores. Louvar é muito bom. Mas você já percebeu que a palavra ela não é tão importante? Você já foi num culto 12 horas de palavra? Você já foi num culto onde fala assim: nós vamos começar às 7 e vai até a meia-noite, é só palavra? Não tem. Porque não é importante. Porque a palavra, quando ela é pregada, o diabo vem, a Bíblia fala sobre isso. O diabo fica procurando um espaço, uma brecha para roubar ela da sua mente, para não deixar ela cair no teu coração. Ele vai usar alguém para te distrair. Ele vai usar o pensamento para você começar agora a pensar na dívida de amanhã, do pecado que você cometeu, naquilo que você ia fazer e não deu certo. E isso o diabo vai tentando roubar a palavra. E em uma hora de pregação, você consegue absorver 5% da palavra. E quando você sai daquela porta, você perde pelo menos uns 3 e vai para casa com 2% da pregação. E quando tu chega em casa e tu senta para lembrar, aí tu critica o pregador, o que ele falou e pronto, aquela palavra já foi. Amanhã você nem lembra quem pregou o texto que foi lido, porque o diabo conseguiu roubar a palavra. Pastor, e por que você está falando isso? Porque isso é um assunto sério nos dias de hoje. Estamos perdendo a palavra que hoje alguém desceu, que hoje alguém orou, que hoje alguém consagrou e disse: eu preciso liberar isso. O céu libera a palavra, o pregador libera para o teu coração, mas o diabo ele consegue achar espaço para roubar. Por que que hoje as pregações a gente não vê algo se rendendo? Não vemos alguma coisa acontecer com a palavra pregada, porque nós também não estamos dando tanta atenção à palavra. Você já percebeu que quando o pregador pega o microfone, em primeiro lugar, que toda a igreja olha para o relógio para saber quanto tempo ele vai demorar, para saber quanto tempo o pregador tem, quanto tempo ele ainda tem que ficar nessa igreja sentado ouvindo alguém? Porque ele tem um compromisso às 9h35, porque ele precisa estar em casa às 9h40, porque ele precisa ver um jogo, ver alguma coisa, ele já está preocupado com alguma coisa que ele precisa ver. E a palavra ela não consegue mais ter espaço em nossos corações.
isso aqui. A preocupação de Jesus não era preparar sermões para ser famoso. A preocupação de Jesus não era preparar sermões para atrair multidões. A pregação de Jesus, ela sempre foi uma pregação simples, objetiva, mas com muita verdade. A pregação de Jesus era uma pregação que alguém conseguia entender o que ele estava querendo expressar para a vida das pessoas. Sabe o que o Senhor falava comigo nessa palavra? Sabe por que muitas pregações hoje elas não estão conseguindo atrair vidas, almas ao reino do Senhor? Porque os pregadores passam muito tempo preparando sermões, não para ganhar almas, Michel, mas preparam sermões para chegar no lugar e disputar sabedoria com alguém. Prepara sermões para ganhar agenda. Prepara sermões para pregar melhor do que o fulano, do que o ciclano. Passa horas trancado no quarto, preparando o sermão, não de joelho no chão e perguntando aos céus o que ele quer, mas passa horas assistindo a pregação de alguém para saber falar como ele, pregar como ele e se expressar bem como ele. Mas Jesus está dizendo algo para nós, pregadores do Evangelho, que a tua preocupação com os sermões não seja de atrair multidões, que não seja de colocar uma agenda cheia, mas que seja pregações, que a alma se renda e primeiramente você se converta com ela. Pastor Fabrício, de que adianta preparar o sermão na preocupação de querer debater com a pregação de alguém aqui? Vou passar o dia estudando hoje que eu vou pregar melhor do que a pastora Emília. Ou vou descer hoje que eu vou pregar melhor do que a pastora Camila. Eu vou pregar melhor do que a Tainara hoje. Quando eu começar a pregar, não, irmão. A preocupação dos pregadores tem que ser alma. Eu preciso pregar, mas eu preciso falar o que o céu ministra aqui. Qual é a tua preocupação quando prepara uma palavra? Qual é a tua preocupação quando vai pregar a palavra? Será que eu vou voltar nessa igreja? Vou pregar algo bom, né? Porque se eu voltar aqui, vou pregar algo bom, porque eu preciso manter minha postura. Jesus, ele nunca se preocupou com o tamanho do altar e muito menos com o tamanho do público. Vai apertar para nós pregadores. Pregadores que quando estão em meio à multidão, ele consegue doar o máximo dele. Mas o maior altar, que é para você pregar, aleluia, é o altar da tua vida, é o altar da tua família, é o altar da tua igreja. Aqui dentro, será que alguém te vê como um pregador de verdade? A tua família te vê como um pregador de verdade? O teu sermão está alcançando o teu coração? Pregadores que quer ter uma agenda cheia e uma vida vazia, Deus está dizendo, chegou a hora de nós se preocupar com o poder da palavra em nós. Quando Jesus está pregando, a Bíblia diz que tinha uma multidão. Mas em outro texto, a Bíblia diz que Jesus está pregando. E enquanto ele pregava, Davi, a multidão que estava assistindo ele foi saindo. Mais ou menos assim, eu estava pregando. Aí o presbítero Márcio sai. Daqui a pouco a pastora Edilene sai. A pastora Camila sai. Vai saindo. Aí suponhamos que o Retudo, fica a Estela, o Arthur, que são os lá de casa. Aí eu olho para eles e falo, e aí? Se vocês quiserem também, pode ir. Sabe qual era a preocupação de Jesus? Ele estava entendendo uma coisa, eu estou pregando aqui, eu estou vendo a cara, ninguém está gostando mesmo. Não está tão pentecostal hoje, não está tendo muita coisa hoje, não está tendo a multiplicação de pão, não está tendo milagre, está tendo só uma palavra, está todo mundo indo embora. Eu não estou nem aí, é sinal que a palavra está constrangendo, é sinal que Deus está tocando, é sinal que o meu Pai está me usando aqui para essas pessoas. Sabe por que hoje a palavra, aliás, não é tão pregada verdadeiramente? Porque às vezes algumas palavras, pastora Camila, da forma que ela está aqui na palavra do Senhor, quando pregada, ela não causa tanto impacto. Quando a palavra é pregada verdadeiramente, ela não causa tanta euforia, não causa tanto emocionalismo. Mas ele já percebeu que os nossos coaches dos dias de hoje, os nossos psicólogos, pastores, os nossos palestrantes, algumas pessoas que Deus chamou para pregar a palavra, mas estão ocupando outros lugares que não são seus. Porque se eu for um coach, eu vou os meus seguidores serão maiores, o meu público será maior, o meu público será melhor alcançado, porque eu vou conseguir falar
e tocar no seu emocional, no seu psicológico. Eu vou conseguir mover algumas barreiras da sua mente. Eu vou conseguir entrar no teu coração de uma forma totalmente errônea, mas eu vou conseguir comover o teu coração. Mas a minha Bíblia diz que a palavra do Senhor, em Hebreus 4:12, ela é viva e eficaz. E ela é como a espada de Deus gume afiada, que é capaz de penetrar a tua alma e o teu espírito. Ela é capaz de causar divisão entre a alma e o espírito, de juntas e medulas. E ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Essa é a palavra que Jesus pregava. E ele conseguia atrair multidões. Nesse início dessa palavra, eu queria convidar você a voltar a tua atenção para a palavra. Volte a amar a palavra. Volte a se dedicar à palavra. Se você hoje está sentado nessa cadeira e você está aí com seu coração dizendo: ah, que pregação chata, começa a orar por você, começa a orar pela tua mente, pelo teu coração, porque o diabo está tentando arrancar a palavra, o amor pela palavra da sua mente. Se o momento da palavra não for o seu preferido do culto, você já está errando. Não, pastor, mas é porque eu só gosto da parte do louvor. Está errado, irmãos. O culto eu preciso amá-lo de quando ele se inicia até ele terminar. Eu preciso amar isso aqui. O que é a pregação? É Deus falando com a igreja. Olha aí. Quando eu não gosto da pregação, é porque eu gosto que Deus fale comigo. Eu só gosto de falar com ele. Porque falar com ele é fácil. Você já percebeu que é difícil ouvir? A Bíblia fala sobre isso. Ela fala assim: se atente mais ao ouvir do que falar. É a Bíblia que está dizendo isso, não é a pastora Cris. Porque a gente prefere sempre falar do que ouvir. Já viu como é chato a escola? Porque a escola tu não fala, tu tem que ouvir. Às vezes é 5 horas de aula e só um entra e fala, outro entra e fala, outro entra e fala. Por isso que a escola é chato. E é muito raro, dentro de uma sala sempre vai ter um aluno exemplar. Sempre vai ter um que se dedica, sempre vai ter um que se volta para aquilo ali. Porque ouvir é chato. Mas quem não senta para ouvir nunca vai ser apto para se levantar, para falar ou para ensinar ou fazer alguma coisa. O que Jesus está querendo nos mostrar nesse primeiro versículo? Se a palavra ela não está sendo tão boa para você, é porque tem alguma coisa errada aí dentro de você. E eu preciso remover as barreiras que me impedem de gostar da palavra. Tem pessoas que falam assim: ah, pastora, mas eu não sou de ler, eu não gosto de ler a Bíblia. Como que você não gosta de ler a Bíblia? Como que você não consegue ler a palavra que liberta, que transforma? Pessoas, irmãos, que não conseguem amar a palavra são pessoas que vão estar longe de Deus. Pessoas que não amam a palavra são pessoas que vão estar acorrentadas pelo inimigo. Porque não existe outro caminho para se libertar se não for conhecendo a verdade. Jesus é a verdade, a palavra é a verdade, não tem outro caminho, não tem como eu conhecer. Eu conheço vários pastores aí famosos que a gente vê na internet, que são cegos. E eles conhecem tanto a Bíblia como o pastor, e eles contam testemunho. Horas dentro de quarto com o fone ouvindo a palavra em áudio, tentando conhecer a palavra de você com esses olhos ótimos, mas não consegue tirar 5 minutinhos para ler o versículo durante o seu dia e meditá-lo. Por que a gente hoje estamos criando obreiros que estão se perdendo na caminhada? Porque foram obreiros que aprenderam a pregar. Aprender a pregar é a coisa mais fácil que tem. Aprender a ser obediente à palavra que tu prega é mais difícil, é outra história. Porque a gente aprende a pregar. Eu pregava com 7 anos, com 8 anos. Eu aprendi a pregar com 5, 6, 7. Eu pregava a palavra, é lindo pregar. Com 12 anos já tinha agenda. Pregava na tarde da bênção, pregava no culto. Com 13 anos já estava pregando no monte de igreja. Com 14 anos já estava rejeitando a agenda. Hoje lá em casa meu esposo está aqui. É toda hora o pastor, pastora. Tem pastora com raiva de mim porque já me ligou 3, 4 vezes e não dá para ir mais. Porque aprendi a pregar e eu sei aonde eu for é fácil, vou ali e prego. E essa vida de pregar é fácil. Passa um tempo para você, tu chega lá, prega. Alguns te dá 50, outros te dá 100. Alguém te dá 200. Eu poderia abrir mão disso aqui, irmãos, e viver pregando. Estipular uma oferta, eu prego no seu congresso, é 300 à meia-noite. Prego lá, fulano, pode, pastor, eu vou. 500 reais. Moleza, né? É fácil. Aprender a pregar é fácil. Por isso que alguém não quer mais compromisso com isso aqui. Igreja, obediência, compromisso. Porque aprendeu a pregar. Porque aprendeu a fazer alguma coisa. Só que a Bíblia nos leva a
Porque o crescimento sem ser saudável, ele te dá grandes consequências e más consequências. E as piores possíveis. Mas Jesus aqui, ele nos ensina que a sua intenção nunca foi fama, aplausos, lugares. Não. Tinha hora que a multidão estava lá, Jesus poderia falar, eu vou continuar, né? Porque eu vou atrair mais, o negócio não vai ficar bom. Pedindo alguma oferta, que ia dar para botar esses discípulos tudo umas melhores casas aqui. Vamos andar com as melhores carroças da época. Vou montar alguma fazenda, não. Ele fazia era dar o que tinha. Ele fazia era multiplicar o que eles levavam a ele. A gente não consegue mais entender qual é o sentido do Evangelho, que é pregar a palavra. O Evangelho é muito mais do que uma agenda cheia, irmãos. O Evangelho é muito mais do que você ministrar no louvor no culto. O Evangelho é muito mais do que você ficar numa portaria. O Evangelho é muito mais do que eu pregar nesse culto hoje. O Evangelho é muito mais do que eu me sentar ali para ser uma pastora. O Evangelho, ele não quer isso. O Evangelho, ele não me ensinou isso. Olha, eu vou descer, vou morrer numa cruz para que você venha ter agenda, Deise. Eu vou morrer, descer nessa cruz para que você seja uma pastora. Não, eu vou morrer numa cruz para que você seja salvo. Mas a salvação não é mais importante, porque o teu ministério está acima da salvação. O teu ministério está acima disso. O Evangelho para muitos é isso hoje. E eu ouvi uma pastora falando para mim uma coisa assim, como? Estava com meu esposo numa casa de construção, e essa mulher olhou para mim, pastora, crente, falou, mas tu é otário, com esse nome. Tu prega e não cobra, é seu nome. Ela, quando eu vou nas igrejas para cantar, eu já falo logo, pode mandar o pix da minha gasolina, ou então do meu Uber, dependendo como eu vou, porque senão eu não vou. Porque esses pastores acham que a gente é otário, aí chama a gente lá, a gente pega ônibus, a gente passa a maior necessidade para chegar lá, eles não dão nem a gasolina, nem a passagem. Aí eu disse, ó mulher, eu sou assim, não consigo não. Ela, não, mas tu tem que fazer isso, tem que parar de ser besta. Porque o Evangelho para muitos é isso, é barganha. Eu fui chamada para isso, então eu preciso fazer o meu nome, eu preciso ter um cartaz, eu preciso fazer uma chamada para dizer, a pastora Deise vai estar em tal e tal congresso. Bora lá, irmão, Jesus vai estar no congresso. Quem é a pastora Deise? É só o instrumento da mão dele. E se ele não quiser usar? E se ele não me quiser usar naquele dia? É por isso que nós estamos vivendo os piores dias do Evangelho. Almas não são tão importantes hoje para a igreja. Dízimos são mais importantes para a igreja. Almas não são importantes mais para os pregadores. A agenda é mais importante para os pregadores. Você pregou quantas vezes esse mês? Quanto que você ganhou de oferta? Esse mês aí deu bom. Quantas almas você ganhou? Cada igreja que você foi? O que adianta, irmão? Eu vou numa igreja, eu vou em outra, mas o que está tendo fruto? O que adianta? Eu estou pregando aqui todo domingo na nossa igreja. E aí, quem está sendo transformado? Quem está sendo alcançado por esse Evangelho? Aí, vamos aqui para o texto. A Bíblia diz que estava cheia a casa, sim ou não? Mas aí a Bíblia vai dizer que essa cidade aqui de Cafarnaum era uma cidade totalmente incrédula. A Bíblia diz que tem até uma parte que eu até me esqueci agora. Depois você estuda Cafarnaum. Tem uma parte lá que essa cidade agora era amaldiçoada. Porque o tanto que Jesus pregava lá, as pessoas não queriam se converter ao Evangelho. Preste atenção nisso aqui. Aí eu coloquei assim, olha. Duas classes que tinha ali em Cafarnaum. Os que admiraram tanto, mas não se convertiam. Agora vai pegar para nós. O que adianta ter admiradores? Mas eles não se convertem. O que adianta nós ter a década cheia de membros? Eu admiro meu pastor, admiro minha igreja, eu admiro os jovens, eu admiro as mulheres. Mas ninguém se converte. Tu é o mesmo crente, tu é a mesma crente, tu é o mesmo jovem. Era pessoas que admiravam o ministério e a casa estava cheia. Porque cara, aqui eu já dizia, então hoje vai estar bom nesse culto. Hoje vai ter cura, vai ter milagre. Hoje nesse culto aí Jesus vai descer. Olha o tanto de gente. Admiraram o ministério de Jesus, mas ninguém queria se converter. O que está acontecendo com a tua pregação? Ela está sendo tão admirada, mas ela está trazendo conversão de pessoas? Você está criando admiradores ou você está criando discípulos? Que depois que tu sair de lá, eles vão continuar fazendo
O que a gente está fazendo, irmãos, com o nosso evangelho? Duas classes de pessoas: as que criticavam e as que iam para receber alguma coisa. A gente está criando um tempo de evangelho em que a gente vem para a igreja, Samara, para criticar o culto, para saber como é que foi o pregador hoje. Mãe, eu sou pastora já há 18 anos e eu já cansei de ouvir quantas críticas de pregadores nessa igreja. O pregador nem termina de pregar, já tem alguém com 7 pontos. Olha, então, vamos sentar aqui. Eu tenho 7 pontos hoje nessa pregação. Primeiro tópico: quando ele começou a pregar, ele errou o português. Segundo tópico: quando ele começou a... Porque a gente hoje aqui criou um hábito de vir para cá para analisar. E eu vou falar uma verdade para nós como pastora nessa igreja. Enquanto nós não mudar esse evangelho de chegar aqui para adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus vai estar na casa. Jesus vai estar na casa, mas ele só vai atribuir para casa miradores que vão dizer: é bom para mim, mas quando o culto acaba, o que eu faço? Critico o que aconteceu no culto. Jesus na casa, pregando a palavra e nada. Pregando a palavra e nada acontecendo com quem estava dentro da casa. Quem é que foi movido, pastor? Quem estava fora da casa? Quem é que foi movido pela palavra? Quem estava lá fora da casa? Porque quem estava dentro estava tampando o lugar. Nem saía para alguém que queria entrar e nem entrava para se envolver no que estava sendo ministrado. Preste atenção, isso aqui é muito profundo. Jesus está procurando em nós, Rafael, pessoas que venham para cá, não para observar, mas para se envolver no que está sendo ministrado. Desde quando nós chegamos aqui, eu vi que já foi ministrado louvor, já foi ministrado palavra, já foi ministrado oração. O que te envolveu já hoje nesse culto? Se você entender que Jesus está na casa, ele vai entrar na tua casa. Ele vai mover situações que você veio buscar. Ele vai mover o teu coração a vir mais para perto dele. Enquanto ele pregava o presbítero, tinha alguém lá longe que estava assim dizendo: eu preciso ir lá. Mas como que eu vou chegar lá? Eu preciso estar dentro daquela casa. Eu preciso de algo. Estava fora da casa, mas conseguia ser movido. E quem estava dentro? O que aconteceu com os que estavam dentro? Nada. Nada. A Bíblia diz, irmãos, que 4 homens. Agora vai ver um paralítico. E eles vão ser também movidos a levar ele até Jesus. As pessoas que você anda, elas precisam te levar até Jesus. As pessoas que você anda, elas precisam te levar para perto de Jesus. Se os nossos amigos eles não nos levam para perto de Jesus, sai fora, porque não é seus amigos. Aqueles amigos que te tiram da presença, te tiram do culto, te levam para a zona de perigo, para o pecado não é amigo. Amigo é aquele que fala: bora para a igreja, bora orar, bora buscar, bora mudar, bora se converter, bora no culto hoje. Quais são os amigos que a gente está sentindo nas nossas vidas? O homem estava paralítico, ele não andava. Ele não podia se mover até Jesus. Mas 4 homens se dispõem a dizer: eu te levo até Jesus. Oh glória, você pode dizer glória a Deus por isso? O Senhor vai levantar pessoas que vai te levar até Jesus. O Senhor vai levantar pessoas que vai te convidar a ir até onde Jesus está. O Senhor vai levantar pessoas que vai te levantar, que vai fazer você andar, que vai fazer você mudar a tua posição. O Senhor vai colocar pessoas que vai orar por você, que vai interceder por você, que vai te mostrar um caminho melhor para você. Agora imagina aquele homem paralítico, não podia andar, mas ele queria tanto estar lá. E agora alguém pega ele com uma marca, 4 homens, e vão levando. Mas a Bíblia diz que quando eles chegaram, eles foram impedidos de entrar. Imagina a luta. A igreja lotada. Alguém veio e falou: está vendo, tem um paralítico, vamos entrar aqui para ser curado. Aqui não estou no meu lugar não. Mas deixa a gente falar: não, aqui tem não. Mas eu só queria, não, estou aqui com Jesus. Mas é só para, não, aqui não. Imagina. Aí alguém tenta pela janela, bora pela janela. Um monte de gente na janela, aqui não. Não, mas é só para, não, aqui não. Escuta isso aqui que o Senhor fala. Aleluia,
fomos nós que impedimos eles de chegar aqui. Vai doer, mas depois sai. O nosso evangelho não alcança quem está paralítico lá fora, porque nós somos os primeiros a colocar para fora quem está tentando entrar aqui. E a verdade é, nós que estamos aqui, não estamos satisfeitos com o sermão de Jesus, não estamos sendo ministrados, não estamos absorvendo e nem sendo atraídos para Ele. Estamos ocupando lugares, ocupando cadeiras, e não queremos trabalhar com Ele, nem dar espaço para quem está querendo entrar. Jesus não nos chamou, irmãos, para ocupar cadeira, para ocupar espaço, para disputar, para botar para nós, para mais perto de Jesus. Eu que preciso aqui para dar para você, mas eu preciso de uma cura também aí. Eu não vou dar o meu lugar. Que triste, Michel, esse é o nosso evangelho. O evangelho que impede outros de chegar perto. Olha o que o texto diz, eu não estou pregando heresia. E trazendo eles foram, não podiam entrar por causa da multidão. E eles removeram a cobertura do lugar, removeram o teto, para fazer aquele homem chegar até Jesus. Sabe o que eu vejo dentro desse texto? Ainda existem pessoas que insistem com quem não consegue andar. O Senhor está precisando levantar pessoas que o seu coração ainda se constrange, que ainda se movem por almas que estão lá fora sem conseguir andar, sem conseguir ter possibilidade de chegar até Jesus. Porque eu acredito que se isso fosse hoje, eu tentei, né? Eu vim na porta, eu vim na janela, tu viu, não deu. Nós fazemos isso assim. Nossa, eu fui lá, eu tentei, eu fui buscar o fulano, cheguei aqui, não deu para entrar, tentei entrar aqui pelo corredor, não deixaram, mas eu tentei. Felizmente não deu. Aqueles homens falaram assim: nós vamos fazer o impossível para te colocar lá. Nós vamos fazer de tudo para te levar até Jesus. Olha para cá, igreja. Quantas pessoas você está se esforçando para trazer até Jesus? Hoje nós demos uma volta aqui nesse quarteirão e a gente trouxe a Deise, né? Minha charada. Até falei, pastor Jorge, é um milagre, alguém com meu nome, que nunca veio aqui na igreja, a primeira Deise. E ela veio hoje porque alguém foi lá e falou de Jesus. Hoje Jesus vai estar lá na década hoje à noite. Vamos lá, e ela veio. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Você precisa começar a falar quem está na casa para alguém que está lá fora, que está precisando andar. Você precisa insistir com alguém que está precisando andar. Tem pessoas paralíticas que estão precisando andar, mas elas só andarão se elas estiverem próximas de Jesus. Olha para cá, para nós já concluir essa mensagem. Aí a Bíblia diz que levaram ele até Jesus, removeram o telhado, baixaram a maca e colocaram ele em frente de Jesus. Irmãos, imaginam nós estar aqui nesse culto e do nada a gente começa a ver alguém removendo um parafuso, um telha se levantando. Eu acho que eu já ia correr, né? Eu ia jogar uma bomba aqui dentro, alguma coisa errada, tá? Primeiro que Jesus já era procurado para matar naquele tempo, mas Jesus fica lá, só observando. Aí do nada, a Bíblia diz que agora uma maca vem descendo, e eles descem aquele paralítico até ficar de frente com Jesus. Quando ele está de frente com Jesus, ele admira a fé daqueles homens. Não só dos 4, mas dos 5. Ele, gente, mas que fé que vocês têm. Oh, glória. Eu imagino a cara de quem estava lá na porta, que impediu eles de entrar. Puxa, eu impedi ele está agora mais perto do que eu. Está pegando ali, Jesus está falando. Ué, mas, puxa, eu cheguei pela porta, tu pelo teto, eu falei, mas aqui eu cheguei primeiro, estou há 5 anos nessa igreja, aí tu chega agora, do nada, caiu de paraquedas, é o que na Bíblia, né? Caiu de paraquedas. Caiu no lugar e agora tá dando tudo certo na tua vida, já está andando, já está com milagre, como assim? A Bíblia diz que quando ele desce, Jesus olha para ele, admira a fé. Aí eu acho que Jesus diz uma frase assim: nós não lemos e não entendemos melhor. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Foi na mesma hora, mas Jesus não ficou pregando. Espera um minutinho que eu estou pregando, né? Vocês me atrapalharam aqui a parte que eu estava, não. Na hora que ele desce, ele já olha e fala: eita, mas vocês têm fé. Admirou a fé, ele já olha e disse: olha, filho, os teus pecados estão perdoados. Agora causa um impacto na multidão. A Bíblia vai dizer, olha que forte isso aqui, que naquela multidão tinham mestres da lei. E quando Jesus fala assim: olha, os teus pecados
pecados estão perdoados. Aí eles agora não falam, eles começam a pensar: mas quem é esse cara aí, né? Está blasfemando. Ixi, isso aí não é profeta, isso aí não é Jesus nada. Está blasfemando. Quem pode perdoar o pecado é só Deus. Como que esse cara está perdoando o pecado desse outro aqui? Começam agora a pensar. Só que a Bíblia diz que o nosso Deus, ele conhece o coração, ele conhece a intenção, e Jesus conhecendo a intenção. Olha que coisa interessante, eu coloquei aqui. Olha, dentro da igreja vai ter duas classes de pessoas: as que vêm para receber alguma coisa de Deus e as que vêm para julgar. Tem pessoas nesse culto que vieram aqui dispostas a receber algo. Teve alguém que saiu de casa dizendo: eu vou naquele culto hoje porque eu estou precisando de uma libertação. Eu vou naquele culto hoje porque eu preciso que os meus filhos sejam alcançados. Eu vou naquele culto hoje porque eu preciso de uma libertação em mim. Mas tem pessoas que vêm para o culto para julgar o que está acontecendo no culto. Isso não é de hoje, isso é de anos atrás. E agora eles estão lá julgando Jesus. Esse cara está blasfemando. Quem é esse para perdoar pecado? Só que aí Jesus, conhecendo o que eles também estavam pensando, a Bíblia vai dizer que Jesus agora, ele olha para aquela multidão, para aquele povo, e fala assim: por que vocês estão remoendo essas coisas? Aleluia. Por que vocês estão remoendo essas coisas? Isso aqui é tão importante, por quê? Quando Jesus ele libera essa palavra, por que vocês estão remoendo essas coisas? Agora o choque é maior, porque eles falam: como é que ele sabe? Entendeu? Como é que ele sabe que eu estou julgando ele? Porque eu não falei nada. Eu imagino um culto como esse, nós aqui, ó, dando glória aqui na meu. O que você está achando que eu estou pregando mentira aqui? Imagina. Eita, mas um olha para o outro e fala: eu não falei para ninguém. E não era uma pessoa. Jesus é várias pessoas. Aí quando ele fala isso, ele: o que é mais fácil dizer? Aí agora ele vai causar um impacto maior na multidão. O que é mais fácil dizer para esse homem? Perdoados estão os teus pecados, ou levanta e anda? Oh glória! Aí o pessoal fala: não é possível. Já viu quando alguém vem aqui, aí vai, eu vou falar alguém que vem aqui, mas quando a gente vai num talento, num show de talento, ou num circo, que alguém começa a mostrar o que sabe fazer, quanto mais a multidão vai vibrando, mais eles vão fazendo um negócio mais legal, né? Igual a gente foi uma vez no, como é que é o nome? Globo da Morte. E a gente estava ali no circo e ele era uma moto e todo mundo gritando aquela coisa. E tinha fogo dentro do circo e você fala assim: aquele vai morrer com aquela moto ali dentro, né? E aí todo mundo gritando aquela coisa. Aí nós vamos fazer um negócio novo aqui agora. Vamos colocar 2 motoqueiros nesse globo da morte. Aí o povo vibrava, gritava: eita! É mais ou menos assim, Jesus falou: ele está gritando só porque eu perdoei os pecados dele. Imagina se eu falasse para esse cara daqui agora. Eu vou fazer todo mundo agora entender que quem está na casa tem poder, tem autoridade. Preste atenção aqui na palavra. Sabe por que às vezes Deus ele tem que pegar alguém lá fora, trazer aqui na sua cara, na minha cara, esfregar, colocar lá em cima para pregar, para pastorear? Porque quem está aqui não está valorizando quem está na casa, não está adorando, não está reconhecendo a autoridade. Irmão, posso falar de você, Joaquim? Joaquim já falaram tanto aqui, né? Mas o Joaquim, primeira vez que eu vou falar isso aqui. Quando o Joaquim veio para a igreja, ele já contou testemunho, ele tinha sido preso. Ele não era um bandido não, mas meu esposo não me explica essa parte. Ele só ficou 8 dias, foi 8 dias? Só 4, não aumentei mais 4. 4 dias preso, meu esposo falou que ele era presidiário porque eu já pensei, ele já matou, roubou, destruiu. Ele foi 4 dias preso, praticamente por uma causa injusta. E quando ele chegou naquela prisão, foi lá que ele se converteu e aceitou Jesus, veio para a igreja. Quando ele chegou aqui na igreja, ele ainda não era casado. E aí meu esposo disse: tu vai liderar os varões. Quando ele começou a liderar os varões, aí várias pessoas se levantam, vão até nós e dizem: está errado, tem que tirar ele não pode. Como assim? Desceu agora, né? Chegou agora em nós, que já está aqui há tempo. Como é que é isso? Tem que tirar ele, tem que tirar ele. Aí eu sentei na mesa e disse assim: olha, deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus ele manda, a gente tem que só obedecer. Aí eu disse para ele: a mesa, falei dessas palavras, a mesa da Beca é como se fosse essa aqui. Deus ele manda o alimento, nós colocamos na mesa, tu come se você quiser. Se está insatisfeito com o alimento que nós estamos colocando, vai comer em outra mesa. Com essas palavras,
E eu disse, Joaquim vai continuar liderando os caminhos. Nós tivemos que pegar briga com algumas pessoas, porque os fariseus da lei, eles vêm para o culto, mas eles não vêm para receber o que Jesus faz na casa. Eles vêm para ajudar o que Jesus está fazendo na vida dos que estão na casa. Eles vêm para a igreja, tá? Ele passa 10 anos aqui, senta, levanta a mão, senta, levanta a mão, bora louvar. Mas quando entra um doido, né, ele fala assim, é para ir para onde? É para sentar e adorar, não, eu quero aquele lugar ali, é mesmo, né? Então tu não tem como chegar lá, não, Deus fala, vem para cá, eu vou te ungir, eu vou te separar, eu vou colocar tu para pregar. E o que está aqui, senta, levanta a mão, ele fica bem assim. Aquele que vai aceitou Jesus, sabe porque eu estava aqui? O que ele está fazendo no altar? Oxe, ele está regendo, como assim? Quem colocou ele para reger Jesus? Quem colocou ele lá? Isso aí. Foi o que aconteceu com Joaquim. E aí ele está lá regendo os varões, e todo mundo dizendo, não vai dar certo. O que é isso? Está errado. Aí Joaquim casa. Aí nós está no culto do nada. Aí Deus desce o rolo para o meu esposo e diz, Joaquim, vem aqui. Deus manda eu te ungir hoje como evangelista. Como assim? Foi Deus que mandou. E agora o teu lugar é onde? No altar. Nossa, mas peraí, eu já estou na igreja há mais tempo que ele. Mas o céu liberou o comando. Sabe o que Deus está dizendo para nós hoje? Tem alguém lá fora paralítico. Tem alguém lá fora sentado numa maca. E nós estamos aqui andando. Nós estamos aqui pulando. Mas nós estamos valorizando Jesus que tem autoridade na casa. A autoridade só alcança quem se submete a ela. A autoridade só alcança quem se submete a ela. Pô, mas chegou ontem, desceu ontem, já está aqui no altar. Está errado. Foi o que aconteceu com o paralítico. Mas esse cara chegou, oxe, eu estou aqui desde a hora que Jesus deu a Bíblia. Eu acompanhei o versículo, eu acompanhei os. Oxe, já tem 40 minutos que ele está falando aí. E o cara, em 1 minuto de culto, ele já saiu andando. Ué? Você está entendendo? Às vezes você ainda não recebeu nada desse culto porque tu não está entendendo a autoridade que está na casa. Às vezes a tua vida não mudou ainda porque você não reconheceu a autoridade que o Filho do Homem tem. A Bíblia vai dizer isso. Quando ele olha para o paralítico, o que é mais fácil? Dizer os teus pecados são perdoados ou levanta e anda? Aí os caras tudo olhando. Esse cara está observando. Ele olhou. Só para vocês saberem, olha o que ele fala. Que o Filho do Homem tem autoridade na terra, levanta e anda, cara. Parecia até uma brincadeira, porque a gente analisa esse culto e pensa, mas como que foi isso? Desse jeito. Levanta e anda. O homem levanta e anda. Oxi. Quando ele começa a andar, quando ele começa a dar um passo, quando ele começa a perceber que o negócio vai acontecer, estava todo mundo igual vocês aí sentadinho. Só assim no culto, porque a gente fica assim, né? Quero só ver quem vai dar esse culto hoje, pastora Edinha. Quero só ver. Nossa, muito frio. Aí Deus pega um doido lá fora, bota aqui dentro. Igual já aconteceu, né? Entra aqui dentro e fala, eu quero aceitar Jesus. E a gente já começa, olha. Porque às vezes quem está lá fora reconhece a autoridade de quem está aqui. Nós que estamos aqui não conseguimos reconhecer quem está na casa. A Bíblia diz que ele falou, para vocês saberem que o Filho do Homem tem autoridade. Eu te digo, levanta e anda. O homem levanta, o homem anda. Aí ele fala para ele, pega a tua maca e vai em paz. Presta atenção no que nós estamos concluindo. Quando ele pega a maca, pastora Camila, a gente aprende uma coisa. O homem entrou o quê? Carregado. E ele sai carregando. Entrou carregado e saiu carregando. Entrou carregado e saiu carregando. Sabe por que a gente entra carregado e sai mais carregado ainda? Porque quando a gente entra aqui não reconhece a autoridade que está na casa. Jesus está nessa casa hoje e ele quer mudar a tua história. Ele quer abrir porta, ele quer te curar. Mas reconheça a autoridade dele. Quando o homem sai andando, a Bíblia diz que agora todo mundo se levanta, começa a glorificar e reconhecer quem era Jesus. Eita, esse homem é forte. Eita, glória! A Bíblia diz que eles começam a glorificar. Oh, glória! Todo mundo fica atônito dizendo, meu Deus, eita, Jesus é maravilhoso, Deus. Às vezes a gente não consegue entender na hora que Jesus está operando, o que está fazendo, o que está falando. Não conseguimos entender
Comece a criar expectativa, porque algo grande vai acontecer nesse culto, irmão. Porque algo poderoso Ele pode fazer nesse culto. Aleluia, pessoa senhora. Precisamos esperar em Deus. Eu só posso viver o que eu quero se Ele liberar o comando. Aquele homem, ele queria o que, igreja? Andar. Mas ele só ia poder andar, Michel, se ele liberasse o comando. Tem coisa na nossa vida, pastor João, que é só se ele liberar o comando. São coisas fáceis, mas eu preciso de um levanta e anda. Porque quando ele libera o comando, eu tenho autoridade para ir. Quando ele libera o comando, eu tenho a autonomia de fazer o que ele está liberando sobre mim. Nessa noite eu quero dizer algo para você, igreja. Já passou do tempo de você viver do seu jeito, da sua maneira, das suas vontades. O céu está liberando sobre nós hoje. É tempo da igreja se levantar e andar. É tempo da igreja sair desse comodismo. É tempo da gente parar de entrar aqui carregado. É tempo de nós sair daqui carregando alguma coisa. Tu tá na onde, cara? Tu tá com a marca na mão. Eu fui num culto ali. Que culto? Um culto ali. Quem estava lá? O tal de Jesus. Mas como assim? Tu tá carregando uma marca? Ele que mandou. Mas tu não era paralítico, era, mas ele mandou eu andar. Como assim? Não, ele só mandou. Mas como assim? O que ele fez? Por que tu não andar? Ele só mandou. É forte, meu. Não vai entender isso? Porque se hoje, pastor Jorge, eu não andasse, ixi, o procedimento ia ser, ó. Ia falar, vamos fazer uma ressonância. Vamos mandar você no. Nem sei o nome, porque eu sou péssima. Como é que é o nome da Nara? Do médico que mexe com as pernas. Ortopedista. Então eu vou ter que ir lá no ortopedista, porque vamos analisar isso aí. É um processo, mas Jesus olhou para ele e disse: eu sou o ortopedista que você precisa. Eu sou o comando que você precisa. Levanta e anda. Mas se for o meu caso, não dá não. Pode levantar e andar. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui? Eu estou liberando comando na tua vida. Eu estou liberando comando na tua casa. Eu estou liberando comando no teu serviço, no teu ministério. Ele está liberando comando aqui, irmão. Sabe o que Deus está dizendo? Se Ele está liberando, começa a receber. Se o céu está liberando, obedece. E essa palavra de bênção hoje, deixa eu orar por você. O céu está liberando o comando nessa noite. O céu está liberando o comando sobre a tua vida. Chegou o tempo de nós se levantar e andar. Chegou o tempo de nós sair do lugar de comodismo. Ei, a partir de hoje, se prepare para você viver coisas maiores com Deus. Se prepare para você viver o melhor de Deus na tua vida. Para nós que estamos aqui nessa casa, irmãos, valorize esse lugar. Valorize as horas de culto. Valorize os segundos do culto. Valorize o momento. Valorize por Jesus estar na casa. Não é errado nós querer ver alguém pregar. Não é errado nós querer